tenho um propósito, não apenas de ir para o céu, mas de viver o que Deus sonhou para nós aqui na terra. Talvez nós que já confessamos a Jesus, temos a convicção de fé de que nós pertencemos à eternidade. A eternidade não é um tempo, a eternidade não é o futuro. A eternidade é uma realidade de quem tem Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E viver a eternidade é viver esse romance tão gostoso. Eu tenho compaixão do crente que não se emociona com as coisas de Deus e que está deixando tudo para viver no céu. Lá no céu, talvez a gente não tenha as agruras de hoje, as guerras, as lutas. Aqui, para viver intensamente esse amor de Deus, é o melhor momento. Viver tudo que Deus sonhou para você. Brilhar, ser luz. Eu disse, acho que no último domingo que Jesus estava na terra, ele disse: enquanto eu estou na terra, enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Toda a criatura geme, está juntamente com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem um mundo gemendo, esperando para ver a luz, esperando para ver vida e vida de verdade. O mundo está saturado de religião. Quando Jesus veio, todo mundo já tinha uma religião. Todos querem um relacionamento, todos querem Deus, todos querem o amor de Deus, todos querem viver Deus. Então, nessa manhã eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Meu Deus, que louvor, que adoração, que coisa boa, né? Coisa boa é poder você cantar, tudo sabendo que para quem você tem que ter um ouvido para ouvir a sua adoração. Deus, que habita no alto e sublime trono, resolveu habitar no meio dos louvores do seu povo. Ele está entronizado no meio dos louvores. Sabe o que é entronizado, irmãos? É o lugar onde o poder se manifesta. José disse assim, o faraó disse para José: só eu no trono serei maior do que você. Quando o faraó se assentava no trono, ali ele estava investido de toda a autoridade sobre o Egito. Quando Deus está entronizado, nós estamos dizendo, nesse lugar ele é Senhor. Quando a gente adora, a gente faz com que ele realmente seja Senhor. A adoração expurga tudo que é negativo. Na adoração não sobra nada, porque na adoração não sobra murmuração, não sobra maledicência. A adoração é poderosa. Onde tem adoração, cessa a murmuração. Amém? Uau! Mas eu dormi ontem pensando em um personagem da Bíblia que ele é extraordinário. Ele, na verdade, nem parece protagonista, ele parece um coadjuvante. Ele está sempre num ambiente onde parece que a vida decide por ele. Não é ele que decide. Mas a ação do amor sobre ele é uma coisa que está manifesto na Bíblia. Esse moço, ele nos é apresentado em Samuel, no princípio do livro, capítulo 4. Mas nós vamos conhecer um pouco mais da história dele aqui, capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul. Quem é Saul, gente? O rei que oprimiu Davi, perseguiu, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram. Que viesse a Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel,
de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi Ziba, e moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás o fruto para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar, o teu servo assim fará, aos teus servos assim fará os teus servos. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Tua palavra, Senhor, viva, poderosa e eficaz, fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi está procurando alguém da casa de Jonatas. Jonatas tinha uma aliança com Davi para abençoar. E não está achando. Tem um moço escondido, muito bem escondido. Porque Davi é casado com uma filha de Saul. Ele é casado com Mical. Mical não tem o endereço. Esse moço desapareceu no cenário. Nem na casa do rei, onde estava, por assim dizer, uma tia. Ninguém tinha o endereço. Chamaram aquele servo mais velho, aquele mais atuante da casa de Saul, e disse, tem alguém? Ele disse, tem um Mefibosete. Mefibosete. Ele está morando lá em Lodebar, na casa de Maquir. A palavra Lodebar significa sem pasto. Se ele está sem pasto, ele está vivendo sem pastor. E ele é apresentado na Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 4. E quando ele é apresentado, a história é assim. Saul vai para a guerra, seus filhos vão para a guerra, e os filisteus vencem Israel. É nessa guerra que morre Saul, que morre Jonatas, que morre outros filhos. É nessa guerra que Israel é derrotado. E a cidade está empolvorosa. As pessoas foram treinadas para proteger a descendência real. Talvez um golpe de Estado se avizinha. O inimigo está à porta. O medo toma conta da cidade. As pessoas correm freneticamente. Então, tem uma ama, uma cuidadora desse menino, que se você lê em Crônicas, eles têm um outro nome. O nome dele em Crônicas é Meribe Baal. E esse moço, a ama sai correndo para protegê-lo e deixa ele cair. E ele cai, e não é uma queda simples. Ele fica aleijado de ambos os pés. Um príncipe, ferido, machucado, destronado, desfilhado, ou melhor, órfão. A vida destruída, em pouco tempo a vida destruída. Aquele menino que nasceu cuidado, protegido, cercado de favores e amores, de repente vê a vida ruir. Ele é uma criança, ele tem 5 anos de idade, e a história dele se destroça diante dos seus olhos. Suas lágrimas parece que não vão parar, o seu choro é um alarme num tempo em que nem se pode chorar. Todos buscam silêncio, um caminho de fuga, e o menino vivendo toda aquela dor. Ele não se levanta mais. Está machucado. Dias vão passar antes dele se firmar em cima daqueles pés tortos. E ele some. Ele desaparece. Tantas vezes acontece.
Tantas vezes aqueles que deveriam cuidar de nós, nos proteger, não intencionalmente nos deixam cair, nos deixam feridos, machucados emocionais. Quando você olha para a nossa história, quase todos nós que carregamos um trauma, uma dor emocional, trazemos da infância. Quem é irrelevante para nós, não tem espaço para nos tocar. A opinião de quem nós nem conhecemos não nos afeta tanto. São as palavras de quem nós amamos, são as ações de quem nós apreciamos. São esses que, por descuido, nos deixam escorregar do lugar seguro. E, de repente, nós estamos lá, com a vida arruinada e sem nem saber. E em 2 Samuel, lá no começo da história, o menino desaparece. Desaparece. Ele sai da história e vai para a casa de alguém, para um lugar chamado Sem Pasto. O nome dele era um nome de guerra, uma guerra a Baal, mas o nome dele agora passou a ser Mefibosete, vergonha sem fim, boca da vergonha, vergonha, Mefibosete. Ele está vivendo a maior crise que pode viver, a crise de identidade, de paternidade, a todo tipo de crise ele está vivendo. Mas um dia, o rei Davi se lembrou de uma coisa: a aliança. A aliança. Ele se esqueceu de todo o maltrato de Saul, ele esqueceu da guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, ele se esqueceu da história passada, ele se esqueceu de tudo aquilo e se lembrou de uma palavra: a aliança. Ele disse: tem alguém para eu fazer beneficência por causa da aliança, por causa de Jonatas. Eles tinham feito uma aliança. E aí então eles disseram: tem uma pessoa, não é o mais indicado. E é interessante que quando Jerusalém é conquistado, os jebuseus disseram: os coxos e os cegos vão expulsar Davi. E Davi falou: nem coxo nem cego vai entrar nessa cidade. E aí falaram: só tem um problema, esse moço é coxo. Esse moço que você falou que não vai, que não, com essas características não entrariam na cidade, é esse moço. Mas ele é filho de Jonatas. Tem ambientes que nós não estamos qualificados. Tem lugares que não pertenciam a nós. Mas e a aliança? E a aliança? Davi falou: manda chamar. Chama ele para mim. Ele chega, sabendo de toda a história, sabendo de todo o fracasso familiar, sabendo das perseguições contra Davi, sabendo da guerra entre a casa de Davi e Saul, e ele chega, e Davi fala: não temas, não tenha medo, você vai comer a minha mesa. Ele falou: quem sou eu? Um cão morto, para o Senhor olhar para mim? E a Bíblia diz que ele restituiu a Mefibosete todas as terras de Saul. Toda a terra que um rei tinha passou a pertencer àquele moço. E a palavra do Senhor diz que ele deu para ele a Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos para cuidar de tudo para ele. E diz a Bíblia que eles deveriam cultivar a terra para que não faltasse pão. Mas também nem se preocupasse não, porque ele não ia precisar do pão, porque ele ia comer à mesa. Era mais do que o necessário. Era abundância. Era muito, muito mais do que ele precisava. A colheita da terra para ele acontecia, mas não era relevante, porque ele tinha o privilégio de ter uma despensa real. Ele comia da casa do rei. Deus te colocou aqui na terra e você muitas vezes depende de plantar, de colher, mas quem te sustenta é a mesa do rei, é a casa do rei.
Nunca vai faltar provisão, porque o seu sustento não vem do seu salário, da sua capacidade, do seu emprego, da sua nação. Tem um Deus que te sustenta. Tem um Deus que te sustenta. Mas a Bíblia conta a história de um outro Mefibosete. E por coincidência, esse outro Mefibosete também é filho do rei Saul. Porque houve nos dias de Davi uma fome muito grande. E foram 3 anos de fome, e Davi consultou o Senhor. Foi o primeiro ano de fome, de praga. Ele falou, que coisa horrível. 2º ano, que infeliz coincidência. 3º ano. Isso é um quadro de maldição. Na vida de um servo de Deus não pode acontecer. O que foi, Senhor? Consultou o Senhor disse, é por causa da casa de Saul. Porque eles mataram os gibeonitas. Saul matou os gibeonitas. E por causa disso, nos dias de Davi tinha 3 anos de fome. Mas espera aí. Saul matou os sacerdotes. Saul matou 80 sacerdotes. E Deus não mencionou que era por causa dos sacerdotes. Diz que era por causa dos gibeonitas. Por quê por causa dos gibeonitas? Porque quando Josué chegou na terra, tinha um povo, os gibeonitas, que foram até Josué com roupas velhas, com pães mofados, bolorentos, com sandálias desgastadas, e disseram, nós viemos de uma terra muito longe, porque ouvimos falar da grandeza do seu Deus, e viemos fazer uma aliança com vocês, para que vocês não nos matem. Diz a Bíblia, Josué não consultou a boca do Senhor, fez aliança com eles, e descobriu que eles moravam bem pertinho deles, estavam na terra de Canaã. E por causa da aliança, eles disseram, vocês vão trabalhar para nós, vão ser rachadores de lenha, tiradores de água, mas não os mataram, porque eles tinham feito uma aliança em nome do Senhor Deus. Quando Saul começou a reinar, Saul disse, aliança que nada, eu vou matar esses gibeonitas, vamos exterminar da terra. Mas Deus cobrou, porque Deus é Deus de aliança. Deus fez aliança com Adão, Adão não conseguiu conviver. Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, e Deus foi manifestando a sua aliança, porque Ele é Deus de aliança. Foi nos gibeonitas, o que vocês querem para Deus acabar com a praga? Os gibeonitas não queriam matar ninguém. Os gibeonitas queriam colocar um sinal de que eles eram intocáveis naquela terra. Então eles pediram 7 homens que fossem enforcados na eira de lá de Saul, como sinal. E eles enforcaram 7 homens, filhos de Saul, dentre eles um outro, Mefibosete. Tem um Mefibosete que é restaurado e vive, tem um Mefibosete que morre. E todos dois têm a ver com a aliança. A aliança. Nós precisamos decidir e entender o que é estar num ambiente de aliança. Eu sempre digo que a Bíblia é um livro de revelação progressiva, que começa num jardim e termina numa cidade. O Salmo 23 apresenta o bom pastor, e ele é o provisão, e a Bíblia diz que começa em verdes pastos e termina a mesa. E quando Jesus fala de mesa, ele fala num ambiente de aliança. Ele chama o pão dos filhos de milagre. A mulher está pedindo, a minha filha está doente, miseravelmente doente. Ele diz, não posso tirar pão. Eu não posso tirar o pão que é dos filhos. Na mesa do Senhor tem favor, tem milagre, tem graça, tem provisão. E um dia Jesus se assenta à mesa e ele faz aliança. Os judeus não quebram pão com quem não tem aliança. Os fariseus ficavam estarrecidos com os discípulos comendo sem lavar as mãos, porque era um prato só. E eles colocavam a mão no mesmo prato. Era um lugar de intimidade. Por isso a palavra comunhão vem de comer juntos.
Então Jesus se assenta à mesa para partir o pão e diz: essa é a nova e eterna aliança. Porque depois de tentar com Abraão, depois de tentar com Moisés, depois de tentar com Adão, depois de tentar com Davi, e ninguém conseguiu viver a nível da aliança, todos falharam e pecaram. Então Deus eterno fez uma aliança eterna com Deus homem, que nunca pode ser quebrado. E nessa aliança, Ele colocou que eu e você vamos comer à mesa do Senhor. Pode se alegrar e dizer: o que é que eu fiz para merecer, Senhor? Quem sou eu? Como o Senhor me achou no meio da minha dor, no meu anonimato, nas minhas crises, nas minhas perdas, nas minhas falhas. Senhor, caído, ferido, Senhor, rejeitado pelos outros, possibilidades nulas, mas o Senhor me encontrou. O Senhor me procurou. E enviou um recado: você vai se assentar à mesa. Eu já vi o apóstolo Luiz Hermínio dizendo que a mesa, as feridas não aparecem. Assentado à mesa, o coxo não é coxo. Debaixo da mesa, os pés não aparecem. Mas deixa eu te dizer, nessa mesa, não vai apenas esconder o que você tem de defeito. É um lugar de cura. É um lugar de milagre. Não é apenas para que você tenha o sustento, mas continue ferido. É um lugar além de sustento. Deus quer te curar à mesa. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que celebrar com discernimento. Porque a cura só vem completa quando nós discernimos que é uma aliança. Uma aliança que nos conecta com Deus, que faz com que nós tenhamos autoridade para entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu sangue. Mas também uma aliança que nos conecta com o próximo, que nos faz suporte para a dor alheia, que nos faz entender que nós assentamos sem merecimento e que o outro deve ser amado e respeitado, porque ninguém está ali porque mereceu. Essa aliança que nos faz perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se importa, o quanto Deus se interessa por mim e por você. Desde aquele dia, Mefibosete foi morar em Jerusalém. Deixa eu te dizer, Deus já mudou o lugar onde você habita. Deus já mudou a sua história. Deus já mudou o lugar onde você se assenta. E Deus já mudou a sua identidade. Quando ele caiu, ele trocou de nome. Mas Deus quer mudar o seu nome para que você saiba quem você é. Não se esqueça quem você é. Ele quer que você tenha nova identidade, uma nova história, um novo começo, dentro de aliança. E viva os sonhos de Deus a seu respeito. Sabe, irmãos, eu gosto de pensar no que a Bíblia diz sobre a ceia. E a Bíblia diz que quando nós não discernimos, cada um come uma refeição. Mas não é mais a ceia do Senhor. Porque come e bebe sem discernir o corpo. É o entendimento de que nós estamos ligados à vida de Deus e à vida uns dos outros, à vida do corpo, à vida da igreja. É isso que o diabo quer tirar de nós. Ele quer nos tirar da mesa, nos tirando da vida do corpo, nos tirando da história do irmão. Enquanto isso, Deus quer conectar você com Deus, te conectando com a história, a necessidade, a bênção, a alegria que está na vida do irmão. E por isso a Bíblia diz para você se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Muitas pessoas estão chegando em estágios diferentes. Se assentam à mesa a primeira vez, outros já estão assentados há muito tempo. Mas ninguém deve se esquecer que é mesa de favor. É mesa de graça.
e que ninguém chegou lá porque mereceu. O nosso guerreiro, o nosso Senhor, veio, venceu e ofereceu-se a si mesmo como alimento que se serve à mesa. Eu quero orar por você que um dia foi ferido. Isso alterou a sua identidade. Que um dia foi ferido e talvez isso tenha neutralizado seus dons, seus talentos, seu potencial. Você que um dia foi ferido e achou que a vida te fez coadjuvante, o céu quer te fazer protagonista. O céu quer soprar o seu nome. O céu quer soprar o seu nome. Porque quem tem favor de Deus, o nome dele é soprado. Na noite em que Mardoqueu foi sentenciado, na noite em que Ramã queria matá-lo, o rei perdeu o sono e o nome dele foi soprado. Deus quer soprar o seu nome, colocar o seu nome no lugar que seja lembrado e dizer: eu te tiro do anonimato. Eu não te fiz para ser uma história vencida, eu não te fiz para ser um subproduto das suas dores, eu não te fiz para ser alguém que se arrasta debaixo do peso da sua história, de um passado que te condena, que não te representa. Eu te fiz para viver na expressão da graça. Quando você falar de você, você vai dizer: eu cheguei aqui por causa da graça. E você não vai viver no anonimato, você vai viver como protagonista. Como protagonista.